Olá pessoal, para as pessoas que estão assistindo a gente, hoje eu trago a Silvia Tukzinski, ela é psicóloga aqui do Centro Harmonia do Ser. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, Cleverson. Tá certo. Hoje eu vim trazer ela conversar um pouco com a gente, porque muitas das pessoas passam por estresse na empresa, por depressão e às vezes nem sabem. E eu vim trazer isso aqui porque trazia a informação para vocês que é super importante você conhecer essas informações para que você possa combater essas informações, ok? E eu queria começar com um tópico que é o seguinte: estresse na empresa, tanto para o líder quanto para o subordinado. O que você pode dizer um pouquinho para a gente? O que é isso? Como combater? Como que funciona tudo isso? Bom, estresse hoje em dia é uma coisa que a gente ouve falar em todos os lugares por onde a gente Exatamente. vai. Hoje a gente tem que saber fazer as coisas numa velocidade muito alta. Sim. E isso vai gerando um nível de ansiedade, vai gerando um nível de cobrança para a própria pessoa, né? Aquela cobrança que vem externa e a cobrança que vem interna. E isso vai fazendo com que a pessoa vá gerando um grau de estresse. E o estresse, ele tem várias etapas, né? São 3 etapas, né? Que começa com o estresse leve, aí vai para o estresse moderado e até chegar no nível de exaustão. Quando chega nesse nível de exaustão, aí se torna mais grave, porque pode vir a se tornar uma doença crônica, né? Pode desenvolver até numa depressão. Né? Que a gente então, primeiro tem o estresse e depois a depressão, é isso? Isso, começa pelo nível de estresse. Né? E o que é, como que a pessoa vai saber que ela está estressada? Ela vai perceber que a rotina dela está começando a ficar alterada, que ela começa a querer fazer tudo de uma vez só, não consegue ter concentração, o sono já fica diminui o sono ou aumenta muito o sono. Então o estresse ali, os sintomas de estresse, os sintomas de depressão são muito próximos, são muito parecidos. Então fica muito difícil para a pessoa própria identificar, né? Ela sabe que ela não está bem. E aí começa a vir os sintomas psicossomáticos. Né? O que é esses sintomas psicossomáticos? Começa a dar dor de cabeça, dores musculares, problemas gastrointestinais. Então começa a ter algumas séries assim, dores musculares, fibromialgia, e aí ela vai em busca de tratamento para combater essas dores. Ela vai então ela tem uma dor nas costas e pode ser um estresse. Pode ser do estresse, ou o estresse causa sintomas diversos no corpo, né? Então ela pode confundir sintomas achando que ela está com uma dor apenas muscular, e esse sintoma mas e como assim, ó, eu tô com uma dor, por exemplo, no ombro, tô com uma dor no ombro, e talvez essa dor possa ser de estresse, né, do movimento repetitivo de trabalho, alguma coisa por isso. Então o primeiro lugar que eu penso em ir é no massagista. Exatamente. Mas e como que chega a psicóloga a um massagista, ou o massagista ao psicólogo? Como que essa transição? Olha, pela nossa experiência que a gente tem aqui na clínica aqui, nós temos a quiropraxia aqui, temos massagem estética e terapêutica, né, que é a massoterapeuta. Então, muitos clientes vêm até nós buscando uma massagem porque estão com torcicolo, estão com tensão, estão com dores musculares. Então, eles vêm em busca de um relaxamento. Né? E aí, na conversa com o terapeuta, com o quiropata, ali, desculpa, né, com o quiropata, com o massoterapeuta, as pessoas acabam, no momento do relaxamento, elas choram, desabafam, explicam, falam coisas que está incomodando, e aí eles acabam identificando, falam assim, olha, eu acho que seu problema está um pouquinho mais além do que a gente pode fazer. Nossa. Se não quer conversar ali com o nosso Isso realmente acontece. Isso acontece aqui na prática, né? Então, aí eles geralmente falam assim, você não quer trocar uma ideia com a nossa psicóloga para ver o que está acontecendo? E aí a gente vem, conversa com a pessoa e identifica, descobre que por trás de todos aqueles sintomas que a pessoa vem apresentando, tem uma doença ali, que é a depressão.
Entendi. E isso tudo a gente vê que cai na nossa produtividade gigantescamente, né? Tanto nós como os líderes, como empresas, ou como nossos colaboradores que estão trabalhando junto com a gente. Então a gente vê que, por exemplo, acontece qualquer tipo de problema na família ou dentro do seu próprio ser. Você não sabe que aquilo pode ser um início até de uma depressão, mas você vê que a tua produtividade vai caindo e você ter o autoconhecimento para reconhecer isso é muito complicado. Então acho que as primeiras pessoas que ficam sabendo disso é a mãe, ou o pai, ou um amigo, ou assim, olha cara, tô com um problema assim, assim, assado, o que eu posso fazer? E às vezes as pessoas têm um escape, né? Por exemplo, eu vou beber para me afogar as mágoas. Aí troca uma sessão uma sessão com vocês por uma cerveja com um amigo. Para relaxar. Para relaxar. Isso realmente acontece na prática, né? Acontece exatamente desde acho que toda sexta-feira e sábado acontece isso. Exatamente. Então, as pessoas demoram muito para procurar ajuda. Uma, como você já disse, é difícil a pessoa aceitar que ela está tendo um problema. Geralmente, quem percebe que a pessoa está tendo problema são as pessoas que estão em volta, os mais próximos. Porque a pessoa começa a chegar em casa irritada, agressiva, muda o comportamento, o humor fica alterado, né? Então, qualquer coisa assim que poderia ser levada de uma forma normal, natural, né, se torna aquela gotinha de água, se transforma no oceano ali. E geralmente não é percebido. Nas empresas, o que acontece? Né? Se o líder está passando por um problema de estresse muito grave ou já está num quadro depressivo, né, que pode desencadear outros transtornos também, né? Então isso ele vai repassar para a equipe dele, porque um líder estressado vai fazer com que toda a equipe esteja estressada junto. Fato. Fato porque nós somos energia e essa energia transmite para o outro. Então se eu estou bem, se eu estou tranquila, estou em equilíbrio, em harmonia comigo mesmo, os outros também vão sentir. E eu vou ter mais domínio para poder lidar com a situação à minha volta. Então eu tenho que estar bem para poder lidar com os outros. Né? E o subordinado é a mesma coisa. Né? Se ele não está bem, ele também não consegue produzir e não consegue ajudar a equipe a produzir. Porque ele se torna daí uma pessoa incômoda na equipe. Porque é aquela pessoa assim, que a gente chama assim no dia a dia, a pessoa está rabugenta hoje, né? Tá negativa, nada tá bom, tá pessimista, e o tempo tá ruim, e o clima tá ruim, e a água tá menos gelada, e o computador demora para ligar. Então tudo história, você vê o copo d'água tá menos cheio ou mais cheio? Né? Então a percepção da pessoa fica totalmente distorcida. Então ela não consegue ver algo de positivo na situação. Então ela só vê o que está ruim. E aí isso começa a contaminar o grupo, começa a contaminar a equipe. Que daí a gente já pode ir para um outro lado, que é o clima organizacional, e até a cultura da empresa começa a se moldar através das pessoas que estão ali, exatamente, que é o líder e os subordinados, para que tenham um denominador comum para seguir um crescimento da empresa. Então, se não tiver todas as pessoas bem na empresa, vai ser difícil ter um crescimento, certo? Não tem produtividade. Porque então, e o que tenho se observado nas minhas pesquisas, eu gosto muito de pesquisar e ler também, né? Então, e presenciei assim, algumas situações que eu percebo assim, inclusive eu já participei também em outras empresas, quando trabalhei também como funcionária, né? Então, tinha muitos trabalhos de motivação. Que as empresas geralmente trazem pessoas para trabalhar... Motivacionais, para fazer palestra e tal, né? Fazer lavagem cerebral, né? Eu não posso dizer isso porque tem palestras que funcionam, tem outras que nem tanto. Funcionam. Só que vai depender muito do grupo que está participando dessas palestras ou dessas trabalhos motivacionais. Porque o trabalho motivacional, ele vai fazer o quê? Aqueles que já estão motivados, já estão bem, já estão dentro do nível normal, que é adequado perante a sociedade ou para uma empresa, claro, eles vão continuar produzindo, e até um pouco mais porque eles já estão produzindo. Exatamente. Mas aquele colaborador que já está passando por um nível de estresse, já está num nível de depressão, que não tem nem percepção, que é esse
o colaborador que é pessimista, que não produz, não vai, parece que ele até quer produzir. E ele não consegue, porque parece que uma força maior, ele está sem energia. Entendi. Ele não consegue produzir. E você acha mais importante, por exemplo, fazer que tipo de trabalho nas organizações? Fazer trabalho motivacionais em grupo ou individual? O que você acha? Porque a gente entrou no assunto agora, palestras, que são muitas pessoas, sim, ou ele individual? Geralmente é ideal trabalhar em grupo. Né? Em grupo, porque no grupo você vai conseguir identificar mais, né, através das dinâmicas, através de um bate-papo. Até a parte de comportamento, né, da pessoa, como que ela fica. Porque você já vai começar a observar como que é o comportamento da pessoa, como é que ela interage com aquele grupo, né, qual é a participação dela. Então você já começa a perceber ali, opa, esse participa mais, esse participa menos, esse está mais focado nas coisas da empresa, esse está mais distraído. Na própria palestra ou na própria interatividade você já vê quem são as pessoas, sim, né? Então é interessante sempre trabalhar com grupo, mas não um grupo muito grande. No máximo até umas 15 pessoas, porque você consegue ter um controle maior, uma dinâmica melhor entre o grupo também, né? Porque muitas pessoas que estão passando por essa fase, elas têm dificuldade de se expor, porque elas começam a se sentir culpadas, elas começam a se sentir inferior aos demais. E isso vai fazendo com que ela vá se fechando mais. E vai baixando o grau de concentração, vai diminuindo a produtividade. E aí, o que acontece? Que a gente observa muito assim, tanto em pessoas que vêm para o consultório, que estão passando por problemas, por estresse, pela depressão, a cobrança. Quanto mais se cobra desse funcionário produtividade, menos ele vai produzir. Porque ele não é falta de motivação, ele está com uma doença. E doença precisa ser tratada. Entendi. Porque uma coisa que eu gostaria de explicar, Cleberson, porque hoje, o que a gente vê? Falta de conhecimento sobre o problema da doença. Exatamente. Não, isso é o problema do mundo. É a falta de conhecimento. Exatamente. Então, vou citar assim um exemplo. Se você quebra uma perna, quebra um braço, que põe um gesso ali, faz uma cirurgia que tem uma cicatriz, que é visível, que você tem que ficar afastado do trabalho, não pode produzir, as pessoas se solidarizam, ficam solidárias a você, tá? Se preocupam, ligam, você está bem, como é que está a tua perna, como é que está teu braço, como é que está a cirurgia. Então as pessoas entram em contato com essa pessoa, né? E aí quando você vê que a pessoa está depressiva, que ela se isola, né? Ou então teve que ser afastado por um motivo de transtorno mental, o que as pessoas têm? Pré-conceito, né? Um pré-julgamento. É preguiçoso, é falta de vontade, porque se tivesse mais vontade sairia dessa situação, né? Não está querendo se ajudar, está querendo viver na vida bem boa, está fazendo o corpo mole. E o que acontece? A pessoa vai se fechando mais ainda. Entendi. Porque ela também não quer aceitar aquela doença dela. Exatamente. Porque ela quer ser igual aos outros, mas naquele momento ela está incapacitada. E isso, segundo a Organização Mundial de Saúde, eles estão fazendo estudos, né, que está mostrando que até 2020 a segunda doença incapacitante que vai ter assim, um alto índice de afastamento no trabalho vai ser a depressão. Você está de brincadeira. E as consequências também vão ser para o setor público, né? Então os órgãos públicos vão ter que começar a repensar como fazer isso, como prevenir isso, porque a gente sabe que uma pessoa que está afastada por um transtorno de uma doença, você não sabe quanto tempo ela vai ficar afastada, quanto tempo ela vai ter que voltar, né? Porque a Leri Dort, hoje em dia, são as doenças incapacitantes por esforço repetitivo, né? Então são uma das causas que mais afastam as pessoas do trabalho. Que legal. Mas a pessoa faz um raio-x, faz uma ressonância magnética, dá para perceber ali que existe aquele problema. Mas e a depressão? Os transtornos mentais, que são invisíveis, que você não tem como tocar, não tem como mensurar. Tá? Então é uma coisa muito difícil de diagnosticar. Exatamente. Eu vejo assim, existe já essa dificuldade de diagnosticar. E outra coisa, seria tão mais fácil
quando as pessoas viessem e conversassem com você sobre o problema e procurassem ajuda, não ficassem sozinhas. Não seria mais fácil? Então, por exemplo, se supomos que nós temos um colaborador dentro de uma organização e essa pessoa transparente viesse conversar com você, falou assim: Cleverson, eu não estou bem, né? Eu estou passando por um problema XYZ e eu preciso de ajuda. Se fosse dessa forma, seria muito melhor, porque a pessoa própria está procurando ajuda e ela tem a automotivação de ter o autoconhecimento para saber que não está bem e vir conversar com você para a gente procurar ajuda. Esse acho que é o cenário ótimo, só que não é a prática, né? Porque a pessoa se esconde, ela tem vergonha, ou você vou precisar de uma pessoa perguntando, uma sessão lá, conversar com a pessoa, será que vai me fazer bem? E tem aquele pré-conceito sobre o que é o tipo de trabalho. Então eu vejo, se tivesse muito mais pessoas que tivessem esse autoconhecimento, eu estou bem, como estou? Bom dia mundo, estou bem, vamos trabalhar, e é isso aí. Nossa, então eu realmente estou bem. Mas você, nossa, quando toca aquela musiquinha do Fantástico de domingo, assim, ai meu Deus, eu tenho que trabalhar, sabe? Então, tipo assim, se as pessoas tivessem essa autoconsciência e falassem, seria muito mais fácil o teu trabalho e das próprias organizações de empresa que tivessem esse tipo de situação, não é? E como a gente já falou anteriormente, né, essa questão, a insegurança da pessoa, quando a pessoa já não está bem, ela não consegue perceber, quem percebe são as pessoas que estão em volta. Ela sabe que ela não está bem, mas ela, como psicossomatizou, então vai aparecer através de outras dores, né, fisiológicas, psicológicas, insônia, sono demais, né? Então fica difícil para ela mesma se aceitar que ela está com problema, então ela demora para procurar ajuda. Entendi. Jamais ela vai chegar num líder e falar: olha, eu não estou bem, porque a primeira coisa que vem na cabeça dela, se eu falar que não estou bem, vou ser mandada embora. Então gera mais uma ansiedade nela, vai gerando mais crise nela, né? Então acredito, assim, no meu ponto de vista, pelas minhas experiências de consultório, né, e que o que deveria ser feito mesmo nessa situação é um levantamento dentro da empresa, né, para identificar o que é que está se passando com os colaboradores, né, quais as dificuldades deles, o que é que eles estão presenciando nesse momento, e identificar essas pessoas e dar um tratamento especial para elas, né, para que não aconteça o afastamento, mas sim que ela tenha uma precaução. Ela tenha conhecimento da doença, consiga identificar nela mesma esses sintomas e busque ajuda, né? Porque tem vários profissionais da área que podem ajudar, né? Que podem fazer com que a pessoa continue no seu trabalho produzindo, porque vai ter que ser feita uma avaliação. E no final, qual é o grau dessa... E no final, né, eu vejo assim, quem ganha é toda a organização, né? É porque é o colaborador que vai se sentir melhor, é o empresário que vai fazer a empresa crescer mais, para dar mais benefícios ainda melhores para os seus próprios colaboradores não, sabe, o crescimento, né? Eu acho que todo mundo ganha na história, né? Só basta a gente ter essa autoconsciência para a gente procurar ajuda quem tiver com um tipo de problema. A sociedade ganha também, A sociedade ganha. Porque como está para se tornar um problema de ordem pública, né? Então, pessoas não produzindo, sobra para o governo. Né? Exatamente. Da onde o governo tira esse dinheiro? Às vezes ninguém vê isso, né? Do bolso dos próprios contribuintes, né? Exatamente. Então quer dizer que uma coisa leva a outra. Então a pessoa estando bem, a empresa vai bem, a sociedade vai bem, né? Então é um contexto geral. Então a gente não coloca. Uma coisa leva a outra. Então o mundo ganha. Todo mundo o ganha. Mundo ganha. Legal. E assim, Silvia, o transtorno mental é a mesma coisa que estresse e depressão ou não? Estresse é um momento onde está te dizendo, desacelera, né? Desacelera, você está acelerado. Então você começa a ter alguns sintomas que já vão dizendo: dá uma parada, teu corpo precisa de descanso, precisa de repouso, precisa dormir melhor, né? Porque a pessoa começa a ter um ritmo mais acelerado e ela não percebe, ela acha que ela está dentro da normalidade. E isso vai causando o transtorno mental. O que é o transtorno mental?
São transtornos que incapacitam a pessoa, porque uma pessoa estressada ela pode continuar produzindo e trabalhando. Uma pessoa deprimida, depende do grau de depressão, que tem o grau leve, moderado e grave. Dentro do grau leve ela consegue produzir, ela diminui um pouco a produtividade, mas ela está nativa, ela está produzindo. Então as pessoas acham assim, é o jeito dela, hoje ela está mal-humorada, né? E o transtorno mental em si é considerado quando já está incapacitando a pessoa de produzir. Ela não consegue mais se relacionar com o grupo, se relacionar bem em família, perde o prazer para as coisas do dia a dia, né? Não tem disposição para fazer as coisas. Aquelas atividades rotineiras que ela fazia no dia a dia, que davam prazer, que ela se sentia bem, ela não consegue mais fazer. Tem certas pessoas que chegam num grau de depressão que elas não conseguem sair da cama. Então elas passam o dia inteiro, não comem, não se alimentam e vão perdendo as proteínas, o peso e tudo, e acabam gerando muito mais problemas, né? Porque dependendo desse quadro pode desencadear outras consequências, né? Então o transtorno mental é quando chega assim a prejudicar a vida da pessoa, né, de forma fisiológica, de forma psicológica, de forma biológica e incapacita. Ela não consegue produzir mesmo. Entendi. E isso faz com que ela tenha que se afastar para poder se tratar. Tá. E qual é a prevenção? O que precisa ser tratado? Precisa primeiro identificar. O que precisa, né? O que a pessoa que sentir que está passando por... já está assim há mais de 2 semanas, que não dorme direito, que tem dificuldades de se alimentar, ou está perdendo peso ou ganhando muito peso, né, comendo demais, ou comendo sem fome mesmo, né, pessoas que sentem que elas ficam irritadas com os nervos à flor da pele, que estouram por qualquer coisinha, né, porque está tão próximo ali os sintomas do estresse com a depressão, que a pessoa não percebe, né? Então, às vezes, muitas pessoas dependem muito da subjetividade dela, de como ela vê o mundo interno dela, como ela reage perante os problemas, como ela reage frente ao estresse, como ela reage frente aos fatores externos que vêm até ela. Então, tem muitas pessoas que conseguem sair desses problemas de forma natural, né? Ela, de repente, ela começa a buscar um esporte, porque o que é esses transtornos aí mental? Falta serotonina e noradrenalina dentro do cérebro ali, né? As sinapses no cérebro não são feitas, né? Os circuitos lá, né? Então, essa falta dessa substância química, que é considerada doença, né? Então, é isso que faz com que a pessoa entre num transtorno mental, né? Então, o que ela precisa? Ela precisa buscar ajuda médica, né? Então, ela tem que procurar um clínico geral, né, que faça uma avaliação, buscar um psiquiatra, um neurologista, ou buscar mesmo um psicólogo, né, alguém que tenha conhecimento dos transtornos mentais, que possa ajudar ela a identificar o que ela está passando. Porque tem certas pessoas que precisam, de repente, repor essa química cerebral, né, com uma medicação. Mas outras pessoas, dependendo do caso, se é leve, né, se é só um estresse, algumas outras orientações fazem com que ela consiga administrar a vida dela. Silvia, agora, se você tivesse, hoje fosse o seu último dia aqui na Terra, imagine a importância disso. E se você pudesse mandar uma mensagem para o mundo inteiro, o que você falaria para essas pessoas? Cleverson, eu falaria, viva o hoje. O ontem já foi, a gente não alcança mais. O amanhã não existe. Então você tem que viver o hoje, você tem que construir o seu futuro vivendo hoje. O que é que você pode fazer hoje? Hoje eu posso fazer isso e isso. Então é isso que eu vou fazer. Tá? E não ter medo de dizer não, porque às vezes a gente quer ser muito bom para o mundo, né? E a gente acaba... Eu já sofri muito com isso. E a gente acaba dizendo sim para tudo. Mas, gente, não é egoísmo dizer não. É proteção, é você saber até onde eu posso ir, até onde é o meu limite, até onde eu vou. E viver a sua vida e ter a coragem de realizar os seus sonhos. Né? Não deixar sempre para amanhã, não, amanhã eu decido, amanhã eu faço. Viva hoje, né? E escolha hoje o que é bom para você.
Tá? Porque o que é bom para você não quer dizer que é bom para os outros. E muitas vezes o que é bom para os outros não é bom para você. Então, escolhas, converse consigo mesmo, escolha, permita-se escolher o que é melhor para você. Aí você vai ver o que é ser feliz. Porque a felicidade, ela não está fora, ela está dentro, né? Então é uma coisa que você descobre dentro de você, é a sua realização, é você ser feliz com aquilo que você faz, é você se sentir útil. Sentir que você está fazendo parte desse universo e que você é útil para você mesmo e é útil para as pessoas. É isso que eu vejo na minha percepção como muito legal, muito viver hoje. Muito enriquecedor. Bom, gente, eu conversei aqui com a Silvia Tukhzinski, psicóloga aqui do Centro Harmonia do Ser. Então, aqui no post eu vou colocar o telefone, quem quiser entrar em contato, quem quiser fazer uma consultoria, né, Silvia? Sim. Quem quiser saber um pouco mais, conhecer mais sobre o assunto. Isso, exatamente, até ter uma conversa, esclarecer, dúvidas. Porque eu vejo que eu gosto muito de conhecimento, eu adoro conhecimento, então eu sou muito curioso, então eu busco muito conhecimento. Então, para quem quer saber um pouco mais de conhecimento como uma pessoa profissional, muito legal mesmo a gente saber de tudo isso com um vídeo, né, para transmitir para essas pessoas como que funciona tudo isso. Mas quem quiser saber um pouco mais, é tão importante quanto vir aqui e descrever os seus próprios problemas ou o problema da própria organização para que tenha um diagnóstico para poder resolver esses problemas, né, que tudo tem solução, né? Sim, tudo tem solução. Tudo tem solução. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais vídeo. Então, novamente, conversei aqui com a Silvia Tukhzinski, psicóloga do Centro de Harmonia no Ser. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigada, Cleverson. Obrigada a todos que estão ouvindo a gente neste momento. E sucesso para todos nós. Até mais. Até.